Por que a gente reza sempre antes pelo Espírito Santo? Porque Ele é o único comunicador perfeito. Comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Por isso que a gente fala assim, mas eu falei para essa tal pessoa, eu já expliquei, mas ela não entendeu. Porque às vezes eu não expressei como devia, né? Então a gente sempre precisa da ajuda do Espírito Santo. E o Espírito Santo, a gente imagina, a gente invoca o Espírito Santo de Deus. Então a gente precisa de uma intercessão, né? Quem somos nós para invocar o Espírito Santo? Então a gente pede pela esposa dele, né? Através do coração dela, para que a gente receba o Espírito Santo. Quem ensinou isso foi ela. Não tiramos isso do nada, não. Isso Nossa Senhora ensinou. Como é que vocês devem invocar o Espírito Santo? Através do meu imaculado coração. Mãe não vai ensinar um trem errado, né? Então ela ensinou como é que a gente chama. E por que a gente reza Ave Maria antes da gente falar uma palavra? Porque da mesma forma como a hora que a gente for escutar o Evangelho, a gente pede ao Espírito Santo que trabalhe o nosso coração, para que aquela semente gere o fruto em nós. Porque não adianta eu ouvir a palavra de Deus e a palavra de Deus não gerar vida em mim, ok? Porque quem que escutou e não adiantou nada. Aquela palavra tem que gerar vida, eu tenho que viver aquela palavra. É assim que a nossa conversão vai acontecendo. Da mesma forma como a gente reza, para chamar o Espírito Santo, tem que ter algo para regar essa semente, que é Maria. Os grandes pregadores da igreja, os grandes santos da igreja, eles rezavam um rosário antes de falar qualquer palavra. Não era um terço, nem uma Ave Maria, não, era o rosário. Espetacular. E São Domingos, uma vez, estava tudo trancadinho para poder fazer um sermão com, na época, eram as grandes personalidades da França, da escola lá, da universidade, esperando ele para falar, e ele rezando o rosário. E aí Nossa Senhora chega para ele e fala assim, Domingos, tudo que você preparou está ótimo, mas eu trouxe uma coisa melhor para você. Entregou um livro sobre o rosário, mandou ele pregar sobre o rosário, e falou, como é que eu vou falar diante desse tanto de intelectual sobre o rosário? E ele faz a palestra sobre o rosário. Você imagina, eu vi tudo que você escreveu, está ótimo, viu? Mas dá uma lidinha nisso aqui, na hora de falar, dá uma lidinha nisso aqui. Espetacular, né, gente, o que essas pessoas viveram. E é disso que a gente precisa conversar, né? A gente está inserido no mundo onde só falta tempo para a gente realmente pensar no nosso lado espiritual. A gente é tão roubado, né? O tempo inteiro, é tanta preocupação o dia inteiro, é tanta coisa que tira a gente de pensar de verdade na nossa questão espiritual. Então, o quanto que a gente precisa de verdade pensar nisso, que a vida nos enrola. E chega um momento que a gente fica achando que Deus, Nossa Senhora, os santos, os anjos, é um delírio. Fala que você gosta de verdade, ou isso é coisa de gente que não tem o que fazer, fica rezando. É real. Real. Então a gente precisa de vez em quando parar e pensar, parar e ver, parar e ler. Porque eu quero começar conversando com você sobre a primeira carta de João, do capítulo 3, do versículo 1. Tem coisa que a gente tem que ouvir e guardar para sempre. Está escrito assim: vede que manifestação de amor nos deu o Pai, sermos chamados, qual que é o resto? Filhos de Deus. Eu acho que de verdade, nós não temos a consciência do que significa ser filho de Deus. Essa é de uma dignidade, nós como criatura, por causa de Jesus, por causa do Filho, fomos feitos filho de Deus. Nós somos filhos adotivos por causa de Jesus. Então, porque somos filhos, somos herdeiros. E a nossa herança é a eternidade. Isso é maravilhoso, a gente não tem dimensão do que significa ser filho de Deus. E essa é uma dignidade que nós temos que carregar de uma forma tão profunda que ninguém no mundo
Nenhuma situação pode tirar de você essa dignidade. Então não há um relacionamento que possa tirar, não há uma situação de doença que você possa passar. Nada arranca de nós a dignidade de sermos filhos do Altíssimo. Isso é maravilhoso, porque a hora que você pensa nisso, que você entende que você é filha dele, que você é filho dele, e não é qualquer filho, nem qualquer filho, é um filho amado, tem um monte de coisa na vida que você já não submete mais. Porque você é filha dele, porque você é filho dele. E é tão lindo, né, que Jesus veio ao mundo para nos ensinar a ser filho de Deus. Porque já não sabe, como é que é ser filho dele? Como é que é se comportar como um filho do Altíssimo? Do Rei Absoluto? Pura luz? Como é que é ser filho dele? Nós, essa miséria que somos, que nós somos muita carne e pouco espírito, como é que a gente vai transformar em muito espírito e pouca carne? Como é que isso vai acontecer? Né? Então são duas realidades que a gente não pensa. Quando é que a gente começou a ser filho de Deus? Quando que foi? Quando? No batismo. Por isso a gente fica tão aflito para batizar os neném, né? No batismo a gente passa a ser filho de Deus. A gente passa a ser a morada da Trindade. Mas a gente não tem consciência nenhuma disso, né? Nenhuma. Consciência que a gente é filho de Deus. E porque no batismo a gente recebe a Trindade, Deus começa em nós um processo de santificação. E a gente fala, Filó, eu ser santo? É, todos nós. Essa é a vocação do Filho de Deus. Pois, o que foi que Jesus falou em Mateus, capítulo 5, e em Levítico também está falando isso. Sede santos como o vosso Pai é santo. Filho, mas como é que é ser santo, gente? Como é que é isso? Como é que é ser santo? É santo de altar? Não. O que vocês acham? Vocês já pensaram que esse convite da santidade é para cada um de nós? Que nós, além de sermos filhos de Deus, somos convidados à santidade. Tem uma poesia linda que fala que o amor nos é oferecido algumas vezes na vida, várias coisas são nos oferecidas algumas vezes na vida. Mas a santidade é nos oferecida todos os dias. E a gente tem que rejeitar a santidade todos os dias. A possibilidade de trabalhar a santidade. O que de verdade passa na cabeça de vocês quando eu falo que você é convidado a ser santo? O que passa na sua cabeça? Fala, Filó, isso não é para mim? De verdade, vocês pensam nisso? Vocês falam, o que é ser santo? De verdade, o que passa na cabeça de vocês? Nós estamos aqui para caminhar junto, não é? Se essa palavra de Deus ficar muito distante, vocês não conseguem vivê-la e não conseguem ter a transformação no coração de vocês. A santidade é uma possibilidade para todos nós. Esse é o convite. O que é sermos santos? É vivermos a vontade. O que foi que Jesus fez? Como é que Jesus viveu? Para o Pai. Qual é a vontade do Pai? Jesus não viveu para fazer a vontade dele? Do Pai, ele falava assim, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A minha vontade, Jesus come, os discípulos ficavam preocupados. Senhor, você tem que comer. Ele falava, o que me alimenta, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. As palavras que eu falo para vocês são as palavras daquele que me enviou. Tudo ele voltado para o Pai. Tudo que ele ia fazer, ele consultava o Pai. Quando ele foi escolher os discípulos, ele passou uma noite em oração. A gente reza 2 segundos, acho que já está tudo resolvido. Ele passou uma noite em oração para escolher os discípulos. Tudo que ele ia fazer, ele rezava, ele conversava com o Pai dele. Então ele vivia para o Pai e revelou um Deus de amor, de misericórdia, um Deus que é bom, né? Só Deus é bom, não é assim que ele fala? Só Deus é bom. Um Deus misericordioso, amoroso, cuidadoso. Então Jesus revelou para nós o Pai. E como é que Jesus viveu? Viveu para o Pai e revelou esse amor do Pai no irmão. Qual que é a nossa missão? Como é que nós vamos conseguir trabalhar a nossa santificação? Amando. Qual é a vontade do Pai? É que a gente viva o amor, porque Ele é
Amor. Então nós, como filhos, só podemos deixar uma coisa no mundo: amor. Fácil, não é? Eu tenho que aprender a amar a Deus acima de todas as coisas e ao meu irmão como Ele nos amou. E isso consiste a santificação. Qual é a grande missão nossa? Minha, sua, de todos que estamos aqui. Qual é a nossa missão? Ser filho de Deus. Eu acho que isso é difícil. É realmente assim, é uma coisa tão maravilhosa ser filho dele, porque a gente tem que reconhecer uns nos outros. Alguém tem que olhar para nós e falar: nossa, você fez igualzinho o pai ia fazer? Imaginou até a gente chegar nisso? Só Deus, né? E não é brincadeira a gente dar conta de viver isso. A profissão que a gente escolheu, seja empresário, médico, advogado, engenheiro, manicure, padeiro, confeiteiro, o que vocês escolheram é o seu caminho de santificação. Então, quando alguém te pergunta: quem é você? A gente responde a nossa profissão, não é? Mas não é isso que a gente tem que responder. Quem é você? Eu sou uma filha amada de Deus. Eu sou um sonho de amor de Deus. Essa é a nossa resposta, porque isso cura. Eu sabia que eu não sou fruto de acaso, que minha vida é insignificante. Pode ser insignificante no mundo, mas não para Deus. O dia que a gente chegar lá, nós vamos entender que a nossa vida tem um papel no projeto de salvação de Deus que a gente não consegue compreender. Fala: mas eu só faço isso. Mas Deus sabe que isso é importante no projeto de salvação de Deus. Então não tem nenhuma vida insignificante. Até daquele menino lá numa cama, com paralisia cerebral, que não fala, que não faz nada, a vida dele tem um papel que nós não sabemos. Então isso é maravilhoso. A gente entender que pela minha profissão eu trabalho a minha santificação. Vamos ver por que a gente consegue isso, né? Eu acho que a coisa mais difícil primeiro é a gente entender que Deus é o Senhor da minha vida. A gente até entende que Ele é o Criador, que Ele fez o céu e a terra, que Ele fez um tanto de coisa maravilhosa. Mas eu entender que Ele é o Senhor da minha vida, tem uma distância. Que tudo eu tenho que perguntar para Ele se eu devo e se eu posso. Que tudo eu tenho que fazer a vontade dEle. Vai que Ele não está sabendo qual que é a minha. E vai que Ele vai fazer uma coisa diferente da minha. Então, como a gente não conhece o Pai, não conhece esse amor dEle, que é um amor sem medida, que é um amor que não é porque a gente fez alguma coisa, é um amor gratuito, é um amor que é eterno. É um amor que eu mesmo, ontem, hoje, sempre. É um amor que está em ação, por isso estamos aqui. Eu ainda não me dediquei para poder reconhecer esse amor de Deus. Então, para mim poder amá-lo, corresponder a esse amor, eu preciso conhecê-lo. Mas para poder conhecê-lo, eu preciso conviver com Ele. E essa é a nossa disposição. Porque Deus não vai arrombar a sua vida, Ele não vai te obrigar a crer. Deus nos criou, nos colocou aqui no mundo e fala: se você quiser acreditar, se você quiser caminhar comigo, a gente vive da liberdade. Um Deus que, se você parar e avaliar todas as plantas que tem no mundo, a gente fica em estado de choque, com tanta criatividade, não é assim? Como é que Deus criou nas orquídeas, tantas orquídeas diferentes? Nas cores, você fala: não é possível, mas ele estava inspirado. Aí você pega tantas coisas. Da mesma forma Ele fez cada um de nós. Não tem ninguém que repete no mundo. Da mesma forma como Ele chamou milhões e milhões de santos, de várias idades, raça, cultura, dinheiro, posição financeira. Ele escolheu, Ele chamou. Então o céu é uma multiplicação de santos, de uma extremamente original. Ninguém consegue repetir. Para cada um Ele chamou de um jeito diferente na santificação. Por mais que a gente tenha um encantamento com algum santo, nenhum de nós repete a vida do outro, porque Deus nos chama de uma forma original na santidade. Isso é maravilhoso. E a gente tem que ser santo para quem vê? Deus. Ninguém precisa reconhecer, é Ele, né? Então nós precisamos de desenvolver, a primeira coisa é o amor a Deus. A gente não consegue amar a Deus do jeito que Ele nos ama.
Que eu vou repetir uma coisa para vocês. Vocês guardem isso, que essas coisas que eu estou falando para vocês é preciosa para a gente curar. Ser curado. Cada um de nós é filho. Pensa nisso. Que Ele te pôs na mão, te amassou, sonhou, te fez. Eu brinco com as crianças lá no consultório. Sabia que Ele ficou sentado com os anjinhos pensando se o seu cabelo ia ficar mais lindo, anelado, lisinho? Ele teve uma reunião para saber. Porque a gente não estraga o cabelo que Deus deu. Não devia, né? Mas a gente estraga tudo, faz tudo errado, fica confusão. Então Ele fez. Soprou e nos colocou para viver. Porque Deus nos chamou a uma vida de amor e não de dor. Se a nossa vida está no meio do caminho, está doendo demais, tem um trem errado para falar com Ele. E com Ele a gente reclama, a gente não murmura. Vou sempre repetir essas coisas para vocês poderem guardar. Como é que a gente reclama? Chega perto dele e fala com ele, está tão ruim, está difícil, não estou gostando, está difícil demais, não estou dando conta, o senhor está percebendo que eu estou só chorando? Fala com ele. Mas eu acredito que o senhor é meu pai, isso pode mudar tudo. Aí você deu um voto de confiança. Isso é reclamar. Murmurar não pode. Você chega perto do outro e fala, você viu o que Deus fez comigo? Pai não está bom, ele está de mal de mim. Não pode. Porque Deus não quer filho murmurento, está escrito na palavra. Mas eu posso ir lá e queixar, porque Ele é meu pai. A gente tem que ter essa relação de confiança. Ele é meu pai. O dia que a gente entender que tem pai, você tem medo de quê? Nada. Porque o máximo que podem fazer comigo é matar o corpo. Jesus falou o que na Bíblia sobre isso? Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Ó, se matar o corpo, estou de lucro, eu vou como Marte, né? Olha que espetáculo. Chego mais depressa no céu. Não que eu queira, não estou falando que a gente não pode ter medo. Ok? Lembra de Madre Teresa de Calcutá, quando pagaram para matá-la? Lembra disso? Sabe dessa história, não? Um homem imenso, grandão, negro imenso. Madre Teresa, uma isca, né, gente? Uma isca. Parou aquele homem em frente a ela. E ele veio para matá-la. E o braço dele não conseguiu mexer. E ela ficou paradinha diante dele. Falou com ele, faça o que você veio fazer. E ele não conseguiu mexer. Ele ficou tão impressionado que ele virou o braço direito dela, né? De quem ia matar, virou o defensor de Madre Teresa. E defendia, acompanhava ela em todos os lugares. Era um armário, andando com a Madre Teresa. É Deus, não é? Ele não conseguiu mexer diante dela. Não tenhais medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem encostar na sua alma. Porque a nossa alma, quem encosta é nosso Pai. Nós somos dele e ninguém vai roubar a gente dele. Ninguém. Essa é a certeza que a gente tem. Você pode estar na cama com um câncer te consumindo, você é dele. Ninguém tira a sua dignidade, mesmo que a doença tente tirar. Você é maravilhosa, maravilhoso aos olhos do seu Pai. Isso é, mas existe um Deus tão apaixonante como esse, né, gente? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Nós somos filhos dele. Que nos deu a liberdade, nos criou para sermos dele. Temos até o direito de reclamar com ele. Mas precisamos de pedir a ele. Me dê a graça de vos amar. Me dê a graça de vos temer. Não é temer de ter medo de Deus, mas ter respeito por ele. Porque ele é o nosso Criador. É aquele que sonhou conosco, é nosso Pai. Fala, me ajuda a ser um filho. Igual o senhor olhou para Jó, e quando o demônio chegou lá, só falou com ele assim, onde você estava? Está escrito no livro. Ele falou, eu estava andando aí pelo mundo, tormentando seus filhos. Viu que ninguém te é fiel? Deus falou, mas lá Jó, olha que filho que eu tenho. Ele falou, também você deu tudo para Jó, ué? Você deu um tanto de filho lindo, deu todas as riquezas do mundo para Jó, ué? Ele tem que te amar. Ele falou, não é verdade. Eu dei tudo para Jó, mas você pode encostar nas coisas de Jó, não pode encostar nele. E você verá que ele permanecerá fiel. Ó, tirou tudo. Os filhos morreram, perdeu toda a riqueza, perdeu tudo de uma hora para outra. E Deus falou, você só não pode mexer com Jó. O que Jó fez nessa hora, vocês lembram? Quando ele ficou sabendo que todos os filhos morreram, gado morreu, tudo que ele tinha acabou, todas as fazendas pegaram fogo. Vocês leram isso na Bíblia, o que ele fez nessa hora? Ele rasga a roupa e fala, Deus me deu, Deus levou. Louvado seja o nome do meu Deus. Aí Deus falou com o demônio assim, viu? Não te falei? Meu filho. O demônio falou, também, você só tirou isso, não deixou encostar nele. Deus só pode encostar, mas não pode tirar a vida dele. Ele foi tomado de lepra. E ficava sentado na cinza, coçando com um caco de telha.
A mulher dele falava assim, blasfema contra esse Deus. Ele falou, eu não. Foi até o fim, sem blasfemar. Até que Deus veio conversar com ele e restituiu ele, não sei quantas vezes mais. Leia, o livro de Jó é maravilhoso. E aí Jó fala, eu antes ouvia dizer que o Senhor existia, agora meus olhos te viram. É isso que nós temos que viver. É essa virada de chave. O que eu desejo para vocês, que vocês cresçam na intimidade tamanha com o Pai, que o que vocês vão viver com Ele, não é o que eu conto para vocês, mas é o que vocês vão falar comigo. Eu vi Deus. Eu ouvi o meu Pai. Eu me entreguei ao meu Pai e Ele mudou. Eu consegui me abandonar nas mãos dEle, deixar que o amor dEle me conduzisse. Eu deixei de preocupar com tudo. E agora eu sou dele, falo, sim senhor, onde é que o senhor quer ir? Igual o menino de 2 anos que me encanta, ele chupando o bico ainda, que não custa tirar os bicos, e ele dá a mão para o pai anda, ele anda, o pai para, ele não pergunta por quê. Fica lá olhando as coisas, o pai está parado. De repente o pai anda, ele anda também. Não reclama de nada, absolutamente entregue ao pai, esse é meu sonho de consumo. Isso é maravilhoso. Deixa o pai te conduzir pelo amor que ele tem. Na sua vida. Fala, eu vou me entregar ao amor, porque eu sou completamente amada, como ninguém é amado. A gente tem que pedir essas graças a Ele. Fala, me dá a graça de sentir esse amor. Porque aí eu não vou aceitar nenhuma migalha que o mundo fica querendo me oferecer, querer me seduzir, esses rapazinhos querendo levar vocês no bico, tudo mentira. As meninas querendo enrolar os moços, tudo mentira. Fala, eu tenho um outro parâmetro de amor, que é ser amado por Deus. Se não for parecido com esse, não vale. A gente passa a ter outro parâmetro. A gente deixa de ser mendigo de afeto. Não é qualquer coisa que nos seduz mais, porque a gente tem um outro amor. Isso é maravilhoso, gente. Isso é um presente que nós temos, que a gente não tem dimensão dele. Lembra, fomos criados para o amor que vai ser eterno. Então fala, me ajuda, eu quero crescer na intimidade com o Senhor, porque eu quero que de verdade o Senhor reine na minha vida, de verdade o Senhor seja meu Deus, de verdade o meu Pai, de verdade eu quero levantar e falar a seu dispor, de verdade eu quero falar, eu estou fazendo conforme o Senhor quer? É assim que o Senhor quer? A tudo perguntar para Ele, eu posso, não posso, eu devo, não devo? Isso te agrada, não te agrada? É assim que o Senhor me quer como filha? Eu só estou aqui para te amar, porque eu só tenho agora. Me ajuda a levar meus irmãos, me ajuda a ser a extensão do seu amor, da sua misericórdia, me ajuda a revelar ao mundo que tem um Pai de verdade, um Deus que transforma todas as coisas, me ajuda, porque tudo que a gente vai fazer, a gente depende de quem? Tudo, até para amar a Deus, eu dependo da graça dele para amá-lo, porque a gente não é capaz de nada, mas tudo depende da graça para conseguir fazer, porque essa é só uma parte da santificação, que é difícil. Esse é o primeiro mandamento. Então como é que a gente tem dificuldade de viver os mandamentos da lei de Deus? Esse é o primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Imagina Moisés que conversava com ele. Moisés, quando depois conversava com Deus, ele tinha que tampar o rosto, que ele brilhava tanto que o povo não conseguia olhar para Moisés. Nós somos igualzinhos. A gente reza, consegue ser pior. Rezou errado. Eu falei, rezou por Deus errado. O Deus de Moisés brilhava o rosto, ele brilhava tanto que tinha que tampar. Porque o povo não dava conta, o povo falava, acabou de conversar com Deus, viu Deus, olha o estado que está. O rosto dele brilha. Olha que coisa espetacular, isso foi real. Isso tem ilusão, não está escrito na palavra. Por que a gente não vive isso? Eu fico pensando, por que a gente não vive isso? Porque a gente de verdade, a gente não tem tempo para Deus. Está longe dele ser o nosso Senhor de verdade, né? O Senhor da nossa vida. A gente entender que a gente tem um encontro marcado com Ele. Já marcado, nós é que não sabemos o dia e a hora, mas está marcado. A gente não se prepara para esse encontro. A gente de verdade não preocupa com as realidades do céu. Deus Pai faz uma queixa nossa. Faz várias, né? Mas de vez em quando eu lembro de alguma. Ele falou, não foi comigo não, né, gente? Porque eu não tenho essa capacidade não. Ele falou para Catarina de Siena. Ele falou, Catarina, meus filhos ficam tão preocupados, ficam tão tristes, se eles não conseguem uma casa, um carro e tantos bens materiais. Mas eu não vejo um filho meu sofrer, porque não conseguiu um bem espiritual. Aí a gente murcha, né, diante dele. Porque de verdade, qual foi a última vez que você pediu a Deus
um dom espiritual. A gente chega assim, eu preciso do emprego, eu preciso da viagem, eu preciso disso, o marido precisa daquilo, o menino precisa daquilo, obrigado, tchau, vai embora. E fala, ó, conversa nem continuou, me dispensou. E ele fala, quando chegar aqui, nem um passo a mais. Então o nosso crescimento é aqui. Então, como a gente não sabe rezar, não sabe falar nada, fala com ele. O Senhor que é meu Pai, olha para a minha vida e veja quais são os dons espirituais que eu preciso para viver exatamente como o Senhor queria que eu vivesse. É assim, igual menino. A gente tem que entender que a gente é dependente de Deus igual filho, igual criança que não faz nada sem a mãe e o pai. Essa é uma parte que já não é fácil. Agora, a segunda parte da nossa santificação, que é amar o irmão. Você até ficou apertado agora, não foi? Você até olhou e falou, ih, filho, se depender disso, não vou ser santa não. Não é assim? Mas é porque é um desafio. Quando Jesus fala assim, ame o seu inimigo. Ame aquele que faz mal para você. Ame aquele que fala mal de você. Ame aquele que prepara uma armadilha para você cair. É fácil? Claro que não, quer ir lá e matar bem picadinho. Mas ele falou, não matarás. Porque se a gente amar o irmão, a gente cumpre o resto dos mandamentos. Eu não vou matar, eu não vou falar mal, não vou julgar, não vou fazer nada de errado com o outro. Não vou cometer adultério, não vou querer a cor do outro, não vou querer nada. Eu vou amar, vou cuidar do outro. Daquele que é insuportável, daquele que me atravessa na garganta. Mas não precisa chorar, deixa eu te explicar. A gente pede a Jesus para amá-lo. Fala, Jesus, o Senhor morreu na cruz por ele também. Então não pode ser tão ordinário. Só que eu só consigo ver o lado ordinário. Porque eu sou humana. Então por que eu não amo? Por que eu não consigo conviver com ele? Porque eu amo pouco. Porque o seu amor ainda não está em mim. Então me ajuda a amá-lo e me ajuda a vê-lo com os seus olhos. E aí, uma sugestão. Eu já fiz isso, por isso que eu estou te contando, porque eu já fiz. Aquele que é mais custoso você amar, é o seu caminho de santidade. Coloque ele no altar cada missa que você assistir. Aquele marido muito difícil, você fala, agora eu mato, separo, aquela sogra que você quer pegar ela, cozinhar a sogra. É o seu caminho de santificação. Então, ele não são aquelas... Isso é um empecilho para a minha vida, não. Você é o meu caminho para me chegar a Deus. Porque eu tenho que exercitar com você a paciência, tolerância. E São Paulo é tão engraçado que quando ele vê que a gente vai conseguir amar, fala assim, suportai-vos uns aos outros. São Paulo não entendeu a miséria, falou, gente, então faz assim, já que vocês não dão conta, suporta uns aos outros, o que vai fazer? Suportai-vos uns aos outros. Mas entregue, fala com Jesus, vai pôr estrelinha para mim, para diminuir meu tempo purgatório. Porque nós somos chamados à santidade. E aí, quando eu fico pensando muito, tem situações tão difíceis que a gente vive, pessoas tão difíceis, né? Tão difíceis, com tanta soberba, tanta bobagem, tanto nada, né? Que eu brinco assim, fica todo mundo sem banho, que fede tudo igual. E aí, a gente pensa, quando fica muito, muito difícil, pensa no momento da sua morte, que você vai estar diante dele. E determinadas situações serão ridículas. Nós vamos ter vergonha. Fala, Jesus, isso para a eternidade vale o quê? Nada, então larga para lá. Releva. Releva, Senhor. Sabe por quê? Me ajuda a relevar. Isso diante, a hora que eu chegar diante do Senhor, que eu vou ter uma alegria indizível, que eu vou ficar enlouquecida diante dele. Isso serviu para quê? Para perder tempo, bobagem. Mas reze. Isso, então é fácil o caminho da santificação? Não, porque ela exige a renúncia de mim. Quando eu deveria pisar, quando eu deveria retribuir na mesma moeda, quando eu deveria falar com o outro, te agride, você responde com a mansidão. Porque mansidão e humildade tem que andar, são duas irmãs gêmeas. Humildade ganha o coração de Deus, é saber que nós somos dependentes de Deus. E a mansidão ganha o coração do irmão, que quando ele vem e fala, e grita diante de você, você olha para ele com amor e fala, tadinho, ainda não conhece Jesus. Você não pode reagir.
olha para ele com amor e reza por ele. Isso é mansidão. Mas esse trabalho, por isso que a santificação é tão difícil. Porque se a gente for reagir na nossa carne, nós matamos. Nós pomos o pé para o outro cair, nós vamos fazer alguma coisa de errado com o outro, porque somos humanos. Mas Jesus pediu para além e falou: lembra quem você é. A sua dignidade não é daqui não. Você está aqui na terra, mas você pertence ao céu. Nós somos cidadãos do céu. É assim. Então nós nascemos para coisas muito grandes, nós não temos dimensão delas. Então não vamos reduzir a nossa vida a ódio, a mágoa. Nada diante de Deus vale nada. Mas sem Ele nós não damos conta. Porque nós somos carne. Nós queremos brigar. Nós queremos reagir. Por isso que Jesus falou que o reino de Deus só viria à força. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar em mim um tanto de coisa que tem que morrer para que Deus nasça em mim. A primeira coisa que eu tenho que tirar de mim é o egoísmo. Eu quero tudo para mim, eu, até virar nós, só luta. Hoje eu fiz mais um discurso lá no CTI. Falei, gente, meu sonho é paliar, nós temos que fazer paliar soberba. Tirar o eu e pôr nós. Desde quando o CTI funciona eu? Nós somos equipe. Mesmo que não esteja todo mundo junto, você fala na corrida de leito. Nós prescrevemos tal remédio, mas estava só eu de plantão, mas é nós. Equipe. E até da consciência de equipe. Uma luta. Porque nós temos um problema de querer ser melhor, querer ser o maior, querer ser mais importante. Uma luta. O que é importante é Deus, nosso Senhor. Gente. O resto é nada. Nós somos as graças que Ele dá, os talentos que Ele deu. E que a gente põe em prática. Né? Em terra não, porque não vai dar certo. É isso que nós temos que aprender. Nós somos irmãos. Uns já descobriram, outros não. Nós vamos levando. Vai ajudando o irmãozinho. Fala, minha filha, deixa eu te contar. A vida não é aqui, é mais na frente. Nós estamos aqui para amar a Deus, amar o irmão. Fácil? Não, não é. O que eu vim trazer hoje é difícil mesmo. Quem pode nos ajudar? Além de Jesus. Ah, lindeza ali. Ó. Nós temos que dar a mão para ela. Outro dia eu falei com ela, eu não sou digna nem de segurar a sua mão, mas na barra da saia, né, a gente carrega. Anda na barra da saia da mãe, igual menina roça, não é assim que a gente já segura a barra da saia da mãe para não perder? Fala só, eu vou agarrar na barra de sua saia, o pessoal já conhece o caminho da santificação. A Senhora nos ajude, nos conduza nesse caminho que não é fácil, porque nós somos humanos. Então vocês imaginam para a gente poder fazer tudo que eu estou sugerindo, porque isso também é um processo na minha vida. Se eu não viver a vida de oração, se eu não viver a vida eucarística, se eu não viver confessando, como é que nós vamos dar conta? Vamos? Não. Então, cada vez que eu recebo Jesus na Eucaristia, é uma oportunidade dele trabalhar em nós a nossa miséria. Cada vez que você recebe, você fala, obrigado, porque sou ovelha e minha miséria. Trabalhe em mim o que é mais urgente hoje, né, meu filho? E vamos. E vamos. E aquelas pessoas que Ele te colocou no caminho hoje, aquelas mais difíceis, tem hora que a gente fala com Ele, por ti. Vou fazer isso por sua causa, por amor a ti. Até depois eu conseguir amar o irmão. Se o processo de santificação fosse fácil, Jesus não ia nos pedir isso? Porque quando a gente lê as bem-aventuranças, que é o cumprimento da nossa vida, quem é? Aquilo lá é o autorretrato de quem? De Jesus. Ele que foi manso, ele que foi humilde, ele que foi misericordioso, ele que foi pobre, ele que foi tudo. Que lá é a autobiografia dele. Nós estamos aqui para imitá-lo. Então ser santo é andar no passo dele. O que não der conta fala, como é que faz esse negocinho aqui mesmo? Está difícil. Faz para mim. Faz para mim, Senhor. Eu descobri isso com um santo, que era o diretor espiritual de Padre Pio, gente fraca, né? E aí, quando a situação era muito difícil, isso é Jesus que conta, no livro Ensina e Ezo, ele conta, que o freio chegava perto dele e falava, Senhor, só toma conta disso para mim, entregava a situação e ia embora, deixava ele com o problema. Tranquilamente, Jesus fala que ele ia embora, mó sossego, entregou. É assim. Falei, Jesus, estou aprendendo umas coisas tão maravilhosas, que eu vou fazer a mesma coisa com o Senhor, se os casos estiverem muito difíceis, Jesus, só toma conta, que está muito difícil. Agora só vai tomar conta, posso ir embora. Olha que fé é essa. A nossa é nada. Por quê? Porque nós exercitamos. Porque a fé nos é dada no batismo.
É igual uma plantinha que eu tenho que regar, eu tenho que dar alimento. Como é que eu vou ter fé todo dia? Se eu rezar, se eu me encontrar com Ele, se eu pedir a Ele a graça, se eu me alimentar na Eucaristia, da palavra que me alimenta, que essas palavras eu vou lembrando para vocês gravarem no coração de vocês. A situação está difícil, está sofrendo, falo, peraí, mas eu sou filho de Deus, hein? Sofrendo por quê? Eu vou falar com Ele, hein? Vou lá, vou atrás do meu pai. Tem coisa melhor no mundo saber que tem um pai? Qualquer problema está resolvido. A situação está dificílima, porque eu não falei com meu pai, vou lá conversar com ele, falar com ele, tá bom não. É assim, vou falar com ele. Isso é um consolo no meu coração que não tem tamanho. Saber que o olhar dele nos acompanha o dia inteiro. Ó, tem coisa melhor? Quando estou muito cansada, eu falo, nó, que bom que o senhor está vendo tudo. Que nada te escapa. Que bom. Essa é a intimidade, é isso que eu desejo. Nós temos que crescer no amor. Essa é a nossa marca. O cristão tem que deixar no mundo duas marcas. Onde a gente passar, nosso rastro tem que ser de amor. Não é só do perfume Chanel, não. E alegria. Porque depois que eu tenho consciência que eu tenho um pai, que eu posso ir lá, inclusive reclamar com ele, qual é o problema que nós temos? Qual o medo que eu tenho na vida? Nenhum. Filamon não tem confiança, porque não exercitou ainda, que pode entregar. Começa entregando. Deus é tão bom, mas é tão bom, que eu fico horrorizado com ele. Falo, não, que bom que o senhor não perdeu a paciência com a gente. Falo, não, que bom que o senhor não desistiu de mim, Jesus, que o senhor me esperou, meu filho. Minha lerdeza. E começa a entregar coisas pequenas, né? Deus permite. Até você se abandonar. Ele permite, porque Ele é bom demais. Não existe ninguém igual a Ele, não. E Ele nos espera. Quando a gente peca, a gente fala assim, ah, Deus me largou, agora Ele vai dar as costas. Nada. Ele fica doido te esperando. Porque a hora que a gente confessa, Ele pula no seu pescoço, te agarra e fala, é minha, é meu. Quem tira? Ninguém. Ninguém. Então hoje eu quero que vocês saiam daqui com esse sentimento no coração de vocês. Assim, fomos convidados à santidade. Porque o meu pai, ele é santo. Eu sou filha dele, meu DNA é dele. Eu tenho que repetir no mundo o meu pai. E eu sou uma filha amada. E ele derramou, é outra coisa que eu quero deixar no coração de vocês. Deus tem um amor tão louco por nós, que Ele não pegou o amor dele e fatiou um pedacinho para cada um que está aqui escutando, não. Guardem uma coisa, para a gente ser bem insuportável. O amor de Deus por você é único. Deus não fraciona. Então todo o amor que Ele tem é só seu. É absolutamente indiviso. É igual quando a gente recebe um convite para um casamento e fala, o convite é intransferível? É individual. O amor dele é individual, intransferível, é só seu. É claro que nós podemos fazer o que quiser com esse amor. Inclusive falar, não quero. Porque nós temos uma coisa que só um doido de amor faz. Liberdade. Mas é porque Deus não precisa de escravos. Amor é livre. A gente não obriga ninguém a amar. Então por isso que Ele quer filhos livres, que fala, pai, mas o senhor é uma coisinha apaixonante. Ele quer juntar os filhos dele todos. Então guardem isso. Você é o filho amado. E amor é o único. Então se comporte como se você fosse a única filha dele no mundo, como se fosse o único filho dele no mundo, porque eu falo, seja insuportável. Você é a única. O olhar dele nesse momento é voltado só para você. Mas ele está muito longe. Sim, ele está lá onde eu jamais chegaria se não fosse Jesus. Mas o que faz Deus ter a proximidade conosco? O que é? O que faz eu falar pai e ele falar oi? O que é? É o amor. O amor não tem distância. É eterno, né? Então eu posso gritar por ele a qualquer hora. Mesmo que eu não dê conta de rezar, que eu esteja numa cama, se eu levantar os olhos, ele sabe que eu estou chamando por ele. Ele é o meu pai. Isso é uma coisa assim, enlouquecedora. É ter um pai. Então que a gente guarde essas coisas no coração. E que vocês não tenham o espírito abatido por nada. Nada possa abater vocês. Nada. Por quê? Porque eu sou amada. Por quem? Pelo meu pai. E ele é o dono de tudo, inclusive da minha vida. E ele vai mudá-la na hora que ele quiser. Enquanto ele não mudar, é porque ainda não está na hora de mudar. Mas ele
muda. E eu fico pensando como é que Deus acompanha a gente na nossa imaturidade, né, de fé, na nossa pequenez. E o que eu vou contar para vocês, tem tantos anos, que eu acho que foi em 1988, eu era residente de pediatria. E eu morava no pensionato de freiras, 200 mulheres, coisa pouca, um quarteirão de mulher. E funcionava com um telefone, 200 mulheres, os moços achavam, gente, um telefone. Não tinha celular, tinha nada, 200 mulheres. Você vê como é que, né, isso existe. Muito bem, um domingo, à tardinha, devia ser umas 6 horas da tarde, eu já morava no 3º andar, e eu escutei, e meu quarto já ficava de porta aberta, porque era mulherada sem fim, as meninas mais ou menos arrumando para sair com os namorados, e elas iam tudo para o meu quarto, porque lá vestiu a roupa, e lá pediu opinião, sabe que a confusão de mulher arrumando? E arrumou meu cabelo, e fazia que a confusão de mulher, mulher junta, mas só Deus a gente, né? E meu quarto já ficava aberto, quem entra e sai de mulher, por ser mais mãe da turma, e a turma entrava e saía, então a porta ficava aberta, porque fica fechada, né? Ficava aberta. E eu estava secando o cabelo, eu escutei um choro desesperador. Eu falei com Jesus assim, nossa, serviço para você, amigo, ó. Falei, G, tem gente ruim hoje. Falei com ele assim, a situação tá boa não, mas hoje é meu descanso, que hoje é domingo, entendeu? Então não tem serviço para mim hoje não. Ô, ilusão. Ilusão de ótica, né? Não esqueçam que eu estava de roupão, e pus a escova de cabelo num bolso, e cheguei no corredor. Corredor de pensionato, é um corredor comprido, né, gente? Tem porta de um lado e do outro, porque tem banheiros, assim, 2 banheiros, um corredor imenso. Eu saí no corredor, não tinha ninguém. Ninguém passando no corredor. Você imagina tanto que isso é difícil, com tanto de mulher morando junto, vocês imaginam? Não tinha ninguém no corredor. Eu podia ir para a direita ou para a esquerda, né? Eu saí do meu quarto com a televisão ligada, secador na cama, deixei todas as portas abertas, tudo aberto, porque eu cheguei para ver quem é que estava chorando. Não fui eu, né? Fui levada, né? E eu fui para a minha direita, entrei 2 quartos na frente do meu. Eu entrei, nunca fiz isso na minha vida, só isso, Alice. Eu não bati, eu invadi um quarto. E encontrei uma moça suicidando. Foi eu? Não. Porque na verdade era uma médica que estava injetando, agachada, ajoelhada na cama, injetando na veia do pé 300 unidades de insulina. Morava sozinha, ser encontrada em horas, morta. Ela devia ser umas 3 minha, não era uma isca, né? Não mudou muito não, ainda era menor. Eu tive uma luta corporal com ela. Arranquei a seringa dela, peguei o que eu vi assim de faca, de tesoura, e lutei com ela. E quando eu consegui domá-la, imagina, eu domando ela. Ó, deixei ela deitada, abri a porta do corredor. E tinha uma menina do nosso grupo de oração passando, que nunca me perguntou por quê. E eu falei com ela, Fabrícia, me traz um copo de água melada. O que você conseguir pôr de açúcar num copo, traz para mim. Ela nunca me perguntou por quê. E eu falei com ela, aí ela me entregou. E eu falei com a moça, toma até a última gota. Eu não vou tomar até a última gota, senão eu vou descer na sua boca toda. Agora. Aí depois que ela acalmou, que ela tomou a água toda, eu falei com ela, muito prazer, como é que você chama? Porque eu sou Filó. E aí nós fomos conversar e aí ela começou a blasfemar, falou com uma dela ficar calada. Eu falei, deixa eu te explicar uma coisa, por que você não vai abrir a boca? Porque aquele que você não conhece, mas que te ama, me trouxe aqui. Só para quê? Para te salvar. Por quê? Porque te amo. E não quer essa vida, que eu nem sei por que você está suicidando, nem vou te perguntar por isso. Não vou. Mas eu só vou te falar uma coisa. Que se você, que a sua vida deve estar tão ruim que resolveu tirar. Uma menina que é médica, tem todo um futuro pela vida. Não vou saber por causa de quê, não me interessa, né? A gente não precisa estar interessado. Mas eu só quero saber de uma coisa. Se você entregar nesse momento comigo, eu e você aqui agora, vamos rezar. E se você entregar a sua vida a Jesus agora, Ele é a única pessoa que muda a sua vida. Aí, né,
Cutuquei Jesus, falei com ele, presta atenção, estou te garantindo, se o senhor não fizer nada, eu estou lascado, eu estou te garantindo. Olha, que a gente é imaturo na fé, né? Jesus deve ter rido demais. Eu falei, ele é a única pessoa por quem eu assino um papel em branco. Então, rezamos. Nunca vi a moça, passei a ser amiga íntima, né? Porque ela foi toda dormir comigo, porque como é que eu deixava ela dormir sozinha depois da tentativa de autoextermínio? Foi comigo mesmo que ela foi dormir. Tirei tudo do meu quarto, que ela podia fazer uma bobagem. Ficou comigo, passamos a noite rezando terço. Eu não sei quantos rosários eu rezei com a moça. Isso foi no domingo. Na terça-feira, quando eu voltei, na hora do almoço, para poder almoçar, tinha um bilhetinho, eu ficava aqueles caninhos todos, tinha um bilhetinho, para mim no quarto dela. Subi e falei, nossa, que é a melhor amiga, eu não sabia nem o nome da moça. Subi igual uma louca, ela estava lá arrumando mala. Falei, o que aconteceu? Ela falou, você não imagina o que aconteceu. Falei, o quê? A proposta aqui que eu recebi, de emprego e salarial, fiquei chocado. Falei, Jesus também, quando ele dá, ele exagera. E mudou, inclusive, de cidade. Virou, toda a vida da menina foi transformada em 24 horas. Eu fiquei impressionada. Falei, não, mas caprichou com força. Até a última vez que ela mandou notícia, ela falou que tudo que ele fez, e falou, nunca mais deixo o rosário na minha vida, o terço, e nunca mais deixo a palavra de Deus. Porque Deus, quando pega né, que alguém fala, te entrego, entrega de verdade, Ele faz o que Ele quer. É isso, né, que assim, que eu quero que vocês experimentem, né, experimentem, porque esse é o nosso caminho de santificação. Pedir ao Senhor que nos conduza. Hoje eu pedi a Nossa Senhora que interceda por cada um de nós para receber uma graça. A graça de deixar que somente o amor de Deus nos conduza. Isso é a graça das graças. Pedir que a gente não se preocupe com nada, mas que a gente esteja abandonado nas mãos dEle. Por quê? Porque é o amor dEle que vai nos conduzir. E se é o amor dEle que vai nos conduzir, o que pode dar errado? Nada. Por quê? Porque Ele nos ama. Então guardem isso no fundo do coração de vocês. E saiam com isso aqui cravado na alma de vocês. E andem e pisem nesse chão com a dignidade que um filho de Deus, que uma filha de Deus tem. E não permita que nada nem ninguém roube isso de você. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.